Cada um de nós constrói a sua história dentro da sua perspectiva, dentro da sua verdade. Eu, circunstancialmente, no ano em que nasceu o meu primeiro neto, no momento em que a minha mãe faleceu e no momento que eu decidi mudar a minha trajetória profissional, eu tomei a decisão, eu senti a necessidade de contar a minha história. Que sequer eu sabia se seria publicado, mas eu senti essa necessidade interior e a ela eu me dediquei. Por quê? Porque eu queria escrever uma história livre, uma história aberta, uma história com transparência, que realmente servisse de legado para as minhas próximas gerações. E talvez tenha sido essa uma decisão sábia da minha maneira, porque fui livre durante todo o processo de escrever. No momento que ela pegou forma e que ela se transformou em algo concreto, eu resolvi enfrentar o desafio de me expor com as verdades que eu havia escrito, que eu havia construído ao longo da minha vida e que seria compartilhada com eventuais leitores. Talvez a coisa mais difícil nesse processo de construção foi parar de pensar. Foi parar de pensar naquilo que eu estava escrevendo, naquilo que eu estava fazendo. Foi muito difícil dormir nesse período, porque eu acordava de noite e ficava pensando no livro, ficava pensando no que eu estava produzindo, ficava pensando no que estava no resultado final daquilo. Mas foi algo difícil, mas muito bom. Eu dediquei todo o meu tempo e toda a minha alma para aquilo. O meu pensamento principal naquele processo, e foi um processo de 2 anos e meio, eu dediquei o centro, o meu core business naquele momento de vida, foi a construção desse legado através do livro. Isso me gratificou muito, isso foi muito importante para mim. O resultado final, independente das pessoas gostarem ou não gostarem, para mim foi muito positivo. A maior surpresa que eu tive nesse processo como um todo foi o nível de emoção que eu cheguei em alguns momentos enquanto estava fazendo a produção desta biografia. Eu me emocionei muito com episódios da minha vida pessoal, eu me emocionei muito com episódios da minha vida profissional e me emocionei muito com episódios da minha vida familiar. Esse conjunto formou a minha emoção e, de alguma maneira, eu transferi para o 8º dia esta emoção. Quando eu tive essa vontade de escrever a minha história, eu queria que ela fosse verdadeira. Mas eu queria, na minha cabeça, que ela fosse interessante para os leitores. E eu leio bastante, né? E eu conheço muitos livros de biografias de empresários, de políticos, de pessoas da história, né? Que são livros centrados muitas vezes em si mesmo e sem a preocupação com o leitor. A minha atividade profissional, ela sempre teve uma preocupação com o público. Intuitivamente, eu cheguei à conclusão de que o meu livro, a minha história, deveria ser fácil para os leitores, sem a preocupação de que os leitores fossem gostar ou não da história, mas com a preocupação de que aquela leitura fosse agradável. Neste processo, antes de chamar quem quer que seja, eu li bastante, pensando quem seria mais adequado para
transformar aquilo que eu já tinha produzido numa biografia. A minha exigência é que esse escritor ou escritora fosse gaúcho, fosse alguém que conhecesse um pouco a história da minha família, conhecesse um pouco a história da nossa empresa e conhecesse um pouco a história da nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. E foi nesse momento que a gente decidiu chamar a Letícia e propor a ela esse desafio, não de reescrever aquilo que estava feito, mas o desafio de transformar aquilo numa história biográfica que poderia ter interesse para os leitores. O meu conselho para quem eventualmente pensa em fazer, busque a sua motivação para escrever o livro. Busque a sua motivação. E ao encontrar essa motivação, vá atrás, como tudo na vida. Tem que ir atrás dos seus sonhos, tem com todas as dificuldades. E eu saliento para todos, não é fácil. É um trabalho muito duro, é um trabalho muito difícil, é um trabalho que requer muita disciplina, planejamento por um lado e disciplina de execução, né? Tempo e o resultado, obviamente, no meu caso, não tem nada a ver com resultado econômico. O resultado é uma autossatisfação, porque eu tenho assim 3 dimensões de alegria e de sucesso desse projeto. Uma durante o período que eu escrevi o livro, sozinho. Outra no período que eu produzi esse livro com o ajuda, com o apoio da Letícia e com todo o trabalho que nós fizemos. E o terceiro, quando a gente lançou o livro. E como decorrência do lançamento do livro, parte da minha alegria e da minha visão positiva com relação à reação dos leitores, que muitas vezes foram positivas e muitas vezes foram negativas. Nenhum problema nisso. Foi muito legal eu ter recebido críticas positivas e ter recebido críticas negativas relacionadas ao livro. Me fez muito bem aquilo e me engrandeceu como pessoa.